Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Kelvin Salles, sou desenvolvedor da fórmula de Kelvin, moro em Manaus, tenho 16 anos e irei para o terceiro ano do ensino médio ano que vem. Então, vamos lá. Qual o objetivo de estar gravando esse vídeo? É o seguinte. Bom, como todos sabem, a notícia percorreu todo o Brasil e está gerando dúvidas sobre a fórmula e tudo mais, algumas explicações que faltaram. Então, estou fazendo esse vídeo para explicar tudo, deixar tudo detalhado, onde ela pode ser usada, qual o objetivo dela, seus limites, ou seja, sua limitação, onde ela não pode ser usada, como eu cheguei até ela, e toda a história, ok? Agora vamos começar o caminho onde eu cheguei nela. Vamos lá. Bom, eu estava no curso pré-vestibular quando estávamos estudando sobre eletrólise. No momento em que estávamos resolvendo exercícios sobre o assunto, eu percebi que existia uma forma mais fácil de chegar àquele resultado sem fazer todo o processo de semi-reação, usar a regra de 3, usar a quantidade de carga, onde eu simplesmente multiplicaria a quantidade de massa eletrolizada pelo NOx do metal. O NOx do metal não estava explícito na questão. Descobrimos após o processo normal e tradicional de resolver o mesmo. Então, eu multipliquei a quantidade de massa eletrolizada pelo NOx do metal e cheguei à massa atômica do mesmo, sendo que esse estava sendo multiplicado por 100. Então, após isso eu percebi que existia uma vírgula e também esse foi o fato de ter sido 100 o número. Eu coloquei como uma fórmula, só que com o número 100. Não deu certo em outra questão. Então, o que eu fiz? Que existe a mesma lógica do que essa. Eu tentei o número 10 e deu certo. Por quê? O número 10 ele seria a quantidade de carga dividido por ele mesmo, quantidade de 96.500 coulombs dividido por 9.650 coulombs, que daria o fator 10. Eu tenho uma mania, por conta de um método que eu tenho, onde analiso totalmente o quadro de todo aquele assunto para que eu encontre uma forma mais fácil que eu chegue ao resultado mais prático, porque já que estamos estudando para o vestibular, tempo é muito precioso e existe muito conteúdo no qual devemos absorver e nos aprofundar de maneira completa para que passemos no vestibular, que é o objetivo dos jovens do ensino médio. Por isso eu tenho meu método e estou criando um projeto onde o nome é Metodologia de Kelvin, que é composta por 4 palavras-chave, que após o vídeo eu irei explicar. Então, foi desse modo que eu encontrei a fórmula, analisando o quadro e a questão. Agora, vamos ao detalhamento da questão e da fórmula. Vamos lá. Então, essa daqui é a questão na qual comecei todo o processo. Ita, a deposição eletrolítica de 2,975 gramas de um metal de massa atômica 119 requer 9.650 coulombs. Qual é o NOx desse metal? Vamos lá. Forma para se resolver tradicionalmente. X, que representa o NOx, é igual a vezes 96.500 coulombs, que significa 1 Faraday, para 119 gramas, que é a massa atômica do metal. Aqui embaixo, 9.650, que é a carga necessária para a eletrólise dessa quantidade de massa, para 2,975 gramas. Aí você faz a regra, fica desse modo. Você corta aqui, vai ficar 10. Então, fica x, que representa o NOx, vezes 10, vezes a massa, é igual a 119. Daí fica NOx é igual a 119 dividido para 29,75, que foi multiplicado por 10 aqui. Fica igual a 4. Vamos à fórmula de Kelvin. Essa daqui é a fórmula. Massa vezes NOx é igual a A dividido para 10. Daí você isola o NOx. Fica NOx igual a sobre 10 vezes M. Vamos lá. NOx é igual a 119 dividido para 2,65 vezes 10, vai ficar NOx igual a 119 dividido para 29,75, é igual a 4. Então, como eu disse, o objetivo dessa fórmula é tornar mais prática um método de se resolver a questão. Mais rápido, porque tempo é muito importante no vestibular. Então, foi desse modo na qual eu encontrei a fórmula. Foi desse jeito. Vamos à aplicação da mesma em outra questão.
vamos de mais uma questão. Qual é a massa de ferro depositada no cátodo de uma célula eletrolítica contendo solução aquosa de Fe série 3, quando através dela passa a carga de 0,1 Faraday, dado ferro é igual a 55,8. Vamos lá. Como é uma troca iônica, você vai perceber que o NOx vai ser 3 do ferro, como está aqui em cima. Dados, NOx é igual a 3, A é igual a 55,8 e ele quer o que? A massa. Então, maneira de se resolver. 3,1 é igual a... ou 3 vezes 1, desculpa, para 55,8. Baixo 0,1 para a massa que ele quer descobrir. Multiplicamos, fica 3 vezes m vezes 1 igual a 0,1 vezes 55,8. Ou você, então, divide 0,1 para 1, vai dar 10. Fica 3 vezes 10 vezes m igual a 55,8. m igual a 55,8 dividido para 30 igual a 1,86 gramas. Agora vamos para a fórmula de Kelvin. Fórmula de Kelvin, m vezes NOx igual a A sobre 10. Isolado, m. m é igual a A dividido para NOx vezes 10. m é igual a 55,8 dividido para 30, que é 3, que é o NOx, multiplicado por 10. Fica 1,86. Então, vamos à comparação das duas questões. Tanto a questão do ferro, quanto a questão que pede a massa, e tanto a questão que pede o NOx. Nas duas questões, você irá perceber que a quantidade de carga, se você for dividir, a quantidade de carga necessária é 1/10 da constante de Faraday. Um Faraday é igual a 96.500 coulombs. Aqui você tem 0,1 Faraday que foi necessário para eletrolizar essa quantidade de massa. E aqui você tem que 9.650 foi a quantidade necessária para eletrolizar essa quantidade de massa. Nas duas alternativas, você tem 1/10. Ou seja, a minha fórmula ela é capaz de encontrar a massa, o NOx, e a massa atômica de uma maneira mais rápida quando a quantidade de carga necessária para encontrar ou para eletrolizar for 1/10 da constante Faraday. Então, dessa forma, você chega de uma maneira muito mais rápida. Aqui você tem as duas maneiras de se encontrar, sendo duas incógnitas diferentes. Só que, quando você encontrar em outras questões, quando se diz cargas diferentes, não poderá ser usada a minha fórmula, já que ela é para essas duas questões. Porém, você pode usar a fórmula de maneira diferente. Como? Digamos que foi necessário não 0,1, mas sim 0,5. 0,5 você sabe que é a metade de um Faraday. Então, ao invés de você colocar 10, você poderia colocar a quantidade que seria se você dividisse por 1. Assim como qualquer número. A mesma coisa funciona com coulombs. Ou seja, quando você está numa prova de vestibular e você pode fazer isso de cabeça, é muito mais fácil, ao invés de você fazer todo o processo de semi-reação, fazer todo esse cálculo e ir diretamente para encontrar os resultados. Quando eu falei que ela é muito importante para a indústria, o que dizer é o seguinte: tem muitas indústrias que eles usam para uma certa quantidade de massa uma certa quantidade de carga, e muitas vezes eles usam em Faraday. Então eles podem usar a minha fórmula, sendo que no caso eles não irão usar o número 10. Dependendo da quantidade de carga, eles irão usar outra. A minha, que é dessa forma, ela significa para quando a quantidade de carga necessária foi 1/10. Agora eu irei mostrar outra questão. Então, vamos a essa questão. O FRS. A quantidade de eletricidade expressa em Faraday necessária para eletrodepositar 28 gramas de ferro, mas mais é igual a... Pergunta.
dado é igual a FE é igual a 55,8. A resposta é igual a 1. 1 Faraday é necessário. Então, nós sabemos que a constante de Faraday é 1, e aqui foi necessário 1. Então, não é preciso você fazer todo o processo, ou fazer todo o processo, fazer toda a conta, que é bem mais demorada que essa daqui. Então, você pode usar a minha fórmula. Como você sabe que 1 dividido para 1, você não vai precisar fazer esse processo aqui, você somente isola o NOx. Então, fica NOx igual a A sobre M, vai para NOx igual a 56, que é mais ou menos a quantidade de 55,8, dividida por 28, que é a quantidade de massa neutralizada que você encontra o NOx. Aqui você encontra o NOx também, da mesma quantidade, só que da maneira tradicional. Então é isso. Essas aqui são as 3 formas de ser aplicado a minha fórmula, com algumas alterações, com as suas limitações, como eu expliquei anteriormente. Então, essa é a minha fórmula. Essas são as suas limitações, essas são as suas regras, assim como qualquer outra fórmula tem. Ela pode ser usada, sim, vai dar certo, sim, caso a quantidade de carga utilizada para eletrolizar aquela quantidade de metal seja 1/10 de 1 Faraday ou 96.500 coulombs. Então, espero que minha fórmula ajude muitas pessoas que estão no vestibular, algumas pessoas que estejam na indústria. Esse é o meu objetivo com essa fórmula, ajudar pessoas como eu, que estão estudando para vestibular e querem passar para seu seguinte, para qualquer curso. Então, é isso daí. Desculpe-me caso tenha faltado alguma informação e desculpe-me qualquer transtorno. Que aquelas pessoas que estavam com dúvida ou não estavam entendendo a fórmula de maneira correta, essas são as suas aplicações, essas são a forma de ser utilizada e essas são suas exigências. Muito obrigado por tudo. E agora vamos à metodologia de Kelvin, que será um programa onde eu colocarei meus métodos e soluções para alguns problemas que acontecem com os adolescentes que estão no ensino médio. O nosso objetivo é compartilhar informação com todos os jovens, adolescentes que estão no ensino médio nesse processo que é bastante complicado para muitos. Então, iremos adaptar para cada tipo de pessoa, compartilhar nossos conhecimentos para que tenha uma ajuda e comunhão. Muito obrigado por tudo e tchau, tchau.